Olá, pastor Presley Camargo. Um prazer estar recebendo o senhor aqui nesse segundo episódio. Amém, amém. Muito bom, é um privilégio para nós, principalmente pela paixão que a gente tem pelas escrituras e a gente que acompanha o senhor nas redes sociais, né? O senhor tem sido um fenômeno nas redes sociais, Não, para a honra e glória do Senhor. É muito bom a gente ver que não somente um monte de coisa errada a gente vê na rede social, mas é Deus remindo as redes sociais, trazendo pessoas como o senhor para poder trazer elucidação sobre a palavra de Deus. Amém? amém, pastor. Deus abençoe a todos nós, né, com a sua graça, com o seu poder. Eu espero, de alguma maneira, poder colaborar com esse programa, com essa igreja, com essa casa de oração. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu já quero começando perguntando algumas coisas a respeito do senhor, né? Eu Uhum. queria saber como que nasceu a paixão do senhor pelas escrituras, porque nem todo mundo a gente vê que é apaixonado da maneira como o senhor é pela escritura, né? Pelo tom que a gente vê das pregações, dos ensinos. Como nasceu essa paixão pelas escrituras? Os entendidos dizem que uma grama de exemplo pesa mais do que uma tonelada de palavras. Então, eu tive a oportunidade de ver meu pai, como um pastor, a passar longas horas dentro do gabinete pastoral preparando um sermão. Isso sempre acontecia aos domingos. E também a minha mãe, ela tinha um hábito de ler para mim e meus irmãos sempre antes de dormir. A gente sempre perturbava a minha mãe constantemente, quando bem crianças, para que ela lesse para nós alguma coisa, alguma literatura. Assim, sempre eu tive contato com a literatura, sempre. E ministerialmente esse desejo, ele foi ligado a um fracasso que eu tive no púlpito de uma igreja no ano 1997, que eu fui subir para pregar a palavra de Deus e fui total e completamente desiludido, envergonhado. Eu até pensava estar pronto, mas meu sermão não durou mais do que 6 minutos. Tudo que eu queria, olhando para frente, era fugir pelo corredor para nunca mais voltar. E quando eu saí de lá e fui frustrado, eu era uma criança, 17 anos de idade, 16, eu comecei a fazer uma interrogação. Depois que a frustração passou, como os pais da igreja liam e interpretavam as escrituras. Aí eu passei a ter uma relação com a história da igreja e também com a pregação da palavra de Deus. A partir daí vai nascendo aos poucos esse desejo pelas escrituras sagradas e o desejo de caminhar nessa esteira. Eu estou tentando encontrar esse caminho até hoje, mas já entrei nele, né? Isso mostra que Deus ele é capaz de pegar até das coisas erradas, fazendo com que essas coisas venham ser transformadas para poder gerar algo poderoso, É né? verdade, é verdade. Muito bom. E dentro dessa caminhada, né, onde a gente é nítido a unção de mestre que existe na vida do Senhor, né? E eu dou glória a Deus por isso, porque como a gente conversava antes, eu vejo uma necessidade, entramos numa era, eu não sei se o senhor pensa dessa maneira, pelo menos eu creio, não como um jargão, mas eu creio muito no retorno iminente do nosso Senhor Jesus. Eu penso que, justamente por ele estar retornando, uma necessidade de mestres se levanta de uma maneira sobrenatural aí sobre, principalmente sobre a nossa nação, que ela tem uma dificuldade com o ensino, né? Ela tem uma Uhum. dificuldade com o aprender. É. E diante disso que o senhor sempre se dedicou a estudar e a ensinar, existe algo que o senhor ensinava lá atrás e que hoje o senhor mudou de opinião ao longo dessa caminhada? Olha, veja bem, eu sou pastor de igreja há muitos anos. Então, desde que eu me entendo no presbitério, eu já fui submetido à condução indireta ou direta. Indireta é quando eu assistenciava, nós temos uma nomenclatura presbiteral dentro das Assembleias de Deus, que é o copastor. Eh, Geralmente muda de o cognome muda, o nome, a nomenclatura, mas a função mais ou menos é igual em toda igreja. Sim. E quando eu não fui dirigente, eu era vice-dirigente. Então eu sempre tive o contato com as escrituras a partir de uma perspectiva pastoril.
E o senhor quer saber a verdade? Pastor de igreja mesmo, ele não tem muito tempo para lidar com os assuntos que geram muita divergência. Então, se você me perguntar, por exemplo, se tem algo que eu mudei radicalmente, eu não tenho acerca das Escrituras Sagradas. Eu aprendi a conviver com as tensões bíblicas. Eu me lembro aqui, que se o senhor me permite, pastor Sim. Alisson, de um diálogo entre Agostinho de Hipona e Jerônimo. Jerônimo era da cátedra, era da academia. Ele aplicava aos escritos. Quando Damaso I, por exemplo, o convidou para fazer a tradução da Bíblia para o latim sem passar pela versão grega da Septuaginta, que é do período intertestamentos do segundo século antes da era cristã, ele se trancou 22 anos em Belém para fazer esse trabalho. Se dedicou entre 8 a 12 horas por dia, estudando e escrevendo. Apropriou-se do lema de Lutero, ainda que Lutero nem existisse, oratio, meditatio e tentatio. Se esforçou muito. Ele era da cátedra. Ele humilhava facilmente qualquer pessoa que não concordasse com ele. A tradição judaica diz que ele conversaria com Moisés no Sinai, se ele quisesse. Ele é o maior perito da história da igreja em hebraico. E ele, dialogando com Agostinho, criticou Agostinho porque Agostinho era muito prático e ele teórico. E Agostinho escreveu para ele e disse: ó, grande Jerônimo, tenho louvado a Deus por teus escritos, por Deus ter dado alguém como você, para você mesmo, para mim e para toda a igreja. Mas sempre que me aplico a examinar as escrituras para além da capacidade que o povo que me escuta exige, os meus deveres presbiterais me impedem. Ele estava dizendo assim: eu sou pastor de igreja, Jerônimo, eu não tenho tempo para lidar com esse academicismo todo. Eu mudei posicionamentos ao longo da minha vida. Com relação à internet, por exemplo, eu era totalmente avesso. Tanto é que eu apareci aqui, o pessoal fala: esse homem desceu da onde? Sim, Que ele apareceu do nada. É um questionamento também que eu iria fazer, né? Da onde o senhor surgiu, né? Brotou do nada, assim. Eu era total e completamente contra. Existe uma classificação de Niebuhr, ou Niebuhr, que é a relação do cristão com a cultura. Tertuliano, ele tinha uma relação muito complicada com a cultura. E outra coisa, a cultura dos primeiros séculos da era cristã era leitura. Não era cinema. Lembra da frase de Spurgeon? Temo que o diabo tenha levantado contra a igreja uma arma letal. E aí perguntaram qual? O entretenimento. Ora, ele falou isso, não tinha nem energia elétrica. Sim. Você imagina se ele focasse a igreja hoje, o que ele iria dizer, né? Então, essa classificação de Niebuhr coloca Tertuliano como alguém contra a cultura. Tem uma famosa frase de Tertuliano que diz: o que tem Jerusalém com Atenas? O que tem os apóstolos com a academia filosófica, ou com os filósofos? Eusébio de Cesareia era alguém sobre quem, acerca dele, as pessoas diziam: ele sabe tudo o que se pode saber. Eusébio de Cesareia. Ele era o cristão da cultura. Ele acreditava que haviam verdades de Deus até na cultura e até na boca dos filósofos. E que toda verdade, sendo ela verdade, dizendo Eusébio, ela era nossa. Aí você tem Calvino, que é Cristo transformador da cultura. Você tem Lutero, que é a cultura em paradoxo. Não dá para você lidar. Você vai ter que sempre manter a relação com a cultura. A cultura hoje é o cinema, são as Sensorial, artes. né? Isso, é. Então, eu sou capaz que eu estava estudando com Tertuliano. Eu era radicalizado. Mas aí eu fui forçado a vir para a internet, né? Agora, por que nós estamos falando nisso, pastor? Eu não sei. Qual foi o assunto que entrou nesse assunto? Foi sua paixão pelas escrituras, né? Mas até pegando um pouco desse gancho, o senhor falando dessa transição de um sistema hebraico para o grego, né? O senhor tocou nesse assunto. É um questionamento que um dia eu queria... Sempre sonhei estar na frente do senhor para perguntar ao senhor, que é um estudioso da história. Antes de mais nada, eu posso só dizer uma coisa? Sim. Eu vou falar na câmara. Eu não falo hebraico e eu também não falo grego. Eu tenho algumas alfabetizações, tanto no idioma hebraico, bem mais do que no grego, e a do grego apenas para a faculdade, para cumprir a nota.
Mas as pessoas acham que eu falo hebraico por causa da minha pronúncia. Mas erro muito também. Sim. Em grego, então, eu abrir a boca já está errado. Não errado o conceito, não errado a palavra, Sim, mas a forma fonológica, sim. a morfos, a estrutura morfológica, até que eu caminho direitinho, né? Mas a forma de pronunciar é que... Tá Por certo. exemplo, você tem um nome, até pouco tempo eu chamava Moody, né? Tem gente que fala do Little Iron Moody, e eu falo Dream It Right Moody. Agora Sim. vai saber o que é. Sim. O John Wycliffe, 14º século da era cristã, a joia de Oxford. Alguns falam John Wycliffe. Eu já ouvi muito Wycliffe, né? E aí, então, só para deixar. Sim. Eu queria então fazer uma pergunta, né? Nós como igreja aqui, nós somos apaixonados pela cultura judaica, mas uma coisa que eu percebo, né? Dá-se a impressão, e tô aqui para aprender com o senhor, tá? Não tô aqui estabelecendo nada. Dá-se a impressão que quando a cultura grega entra na história, parece que ela faz perder um pouco do peso que a palavra tinha, onde ela parece que transforma a palavra de Deus em algo mais filosófico e algo menos religioso, por assim dizer. Tô certo? Não, o senhor não está totalmente equivocado, mas é preciso fazer uma análise histórica desse fator. Toda explicação, absolutamente toda ela, inclusive a produção literária do Novo Testamento, ela é histórica. Ela se dá em reação a um elemento. Por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, provavelmente eu devo meditar sobre isso hoje. Ela é uma resposta de Paulo ao pensamento gnóstico estabelecido de forma protognóstica, embrionária, na região do Vale do Lico, na região da Frígia, da Capadócia. Então, a produção literária ela é uma reação a um elemento histórico. A carta que Paulo produziu a partir de Éfeso, na Ásia Menor, a Corinto, na região da Acaia. Corinto é capital meridional do Império Romano na Acaia, com base num relato, então, num fato, numa descrição, de que a igreja de Corinto estava desorganizada na sua liderança. Sim. O relato foi trazido por irmãos da casa de Cloé. Então, Paulo produz o seu registro doutrinário a partir desse relato. Então, tudo é histórico. Veja que o Império de Alexandre, ele termina ali por volta do 3º para o 4º século antes da era cristã. Ele divide o seu governo, ele tinha alguns generais, mas 4 são preponderantes. Você tem Licímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Os Ptolomeus e os Seleucos, na verdade, os Seleucidas, que são descendentes do Seleuco, e os Ptolomeus, descendentes de Ptolomeu, lá em Alexandria. Então, tanto Alexandria como Síria disputavam ali aquela carga tributária da Judéia, Péré, Idumé, Ituré, Traconia, de Samaria e Jerusalém. 5 grandes guerras civis, desde quando o governo foi dividido. Ainda que o governo grego caia, a cultura não cai. Você vê, por exemplo, Pompeu conquista Jerusalém, a Judéia de modo geral, no ano 66, da 7ª década do 1º século antes da era cristã. Então, o governo agora é romano, mas a cultura é grega. A cultura deixa de ser grega do 4º para o 5º, 6º século da era cristã, quando o Império Romano atinge fenomenalmente 480 mil quilômetros de pavimentação em torno do Mediterrâneo. Aí sim já é o latim, que era a língua o quê? Jurídica. Sim. Então, como o evangelho precisava se comunicar com a cultura da época, veja bem, para onde foram expedidas os primeiros registros biográficos de Cristo? Para o ponto Bitínia, Capadócia, Ásia Menor, Meridional, Acaia, Greco-Macedônia. Esse povo falava o quê? Grego. O senhor sabe também, como um amante da cultura judaica, que os próprios rabis, vamos colocar aqui, os próprios entendidos, os ortodoxos não gostavam da Septuaginta. Mas Jesus usa a versão da Septuaginta, que é a versão grega.
do Antigo Testamento, da Taná. Então, assim, por mais que você tenha uma característica um tanto quanto um pensamento helenizado no todo, você tem também, dentro da cultura judaica, já pessoas tentando barrar isso. A própria comunidade de catequese em Jerusalém tentou barrar isso. Pedro, Tiago, João. O Tiago era o mais ferrenho, né? Ele era o mais... Paulo era mais aberto. Ele não tinha muito problema com isso. Ele chegou a dizer isso em outras linguagens. Não, fiz de grego para alcançar o grego. Sim. Fiz de judeu para alcançar o judeu. Porque a impressão que se dá, pastor, é que o pensamento grego ele se voltou mais para o homem e o pensamento judaico era mais Deus, né? A impressão que se dá, né? Veja bem, por exemplo, até então a figura mesmo é Platão. Sim. A filosofia platônica encaixa mais com esse pensamento. A aristotélica entrou na época do racionalismo, e a resposta do racionalismo, no caso, com Pedro Lombardo, Pedro Abelardo e Tomás de Aquino. Foi quando a teologia aristotélica, com pensamento mais racional, entra na igreja. Mas durante milenarmente falando, o pensamento tinha uma característica. O próprio nome teologia foi cunhado por Platão. Ele não é nem cristão e nem judaico. O nome teologia. Ele é cunhado por Platão. Certo. Então, assim, tem uma característica, sim. Tem uma característica. Essa, mas eu tentei só lhe explicar porque a cultura era grego. Sim. Era a cultura greco-romana. O império era romano, Sim. mas a cultura era grega. Nós temos, nós não, né? Eles possuem fragmentos de pelo menos alguns textos e entendimentos de que a biografia de Mateus foi escrita em aramaico. Mas o que nós temos são 400 fragmentos encontrados em grego. Sim. Porque se fosse em aramaico, não teria comunicado com o mundo. Teria comunicado apenas com uma comunidade. Com uma comunidade bem miudinha daquela região. Embora importante, sim. Mas uma comunidade relativamente, em termos de mundo, insignificante, por mais que a gente saiba que é o povo de Deus, enfim. Sim. Mas não tem como você... É igual hoje, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor está vestindo a mensagem do evangelho de forma audiovisual. Sim. Entregando esse conteúdo na linguagem de hoje, que é isso aqui, mídia. Sim. Foi o que as escrituras fizeram. Sim. Então, acaba herdando influência. Muitas palavras, inclusive, que são palavras só daquele universo, só para aquela cultura, e que o próprio apóstolo Paulo utilizou. E durante essa caminhada do senhor de estudos, né, excluindo Jesus, qual foi o personagem ou qual foi o conceito que mais abalou a sua teologia, a tua maneira de crer, excluindo Jesus? Algum personagem que o senhor se inspira e fala, depois que eu vi a vida desse indivíduo, eu comecei a pensar diferente. O senhor fala sobre dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia, ou algum pai da igreja, algum personagem ao longo do cristianismo aí, que faz parte do... Vamos pensar que Paulo é a maior mente da história do pensamento cristão após Cristo. Porque ele teve a ousadia de ressignificar conceitos e estabelecer a pregação do evangelho para comunidades que, de outra sorte, não observaria de forma nenhuma. Eu tinha dificuldades, por exemplo, eu acredito... você perguntou se eu já mudei conceito? Não foi? Sim, sim. Acabei que eu lembrei aqui agora. Por exemplo, eu acreditava que Paulo era a proposta substitutiva, a recusa de Pedro em proclamar o evangelho à comunidade gentílica. Porque Deus diz para Pedro, eu te chamei para os gentios. Sim. Só que quem pregou para os gentios foi Paulo. Sim. O senhor concorda comigo? Sim, sim. Mas se eu levar em consideração o fato de que quem abre a porta é Pedro... Da casa de Cornélio, Da né? casa de Cornélio. Então, de fato, Pedro abriu o caminho. Ainda que os demais andaram mais do que ele. Então, eu mudei isso. Eu pensava que Paulo era a resposta substitutiva à recusa de Pedro em pregar a palavra. Sim.
Mas Pedro tinha dificuldades. Eles são homens, né? Sim, São homens. sim, Não sim. dá para. São homens. Pedro tinha muita dificuldade. Mas após Cristo, Paulo, e na história da igreja, veja bem, é muito complicado para mim ter que falar sobre isso, porque às vezes algum cristão protestante, como eu, possa julgar a minha fala de elogio a pessoas que a outra igreja considera santos. Mas a outra igreja também considera santos Pedro, Paulo, Tiago, todos os outros, e a gente está aqui falando deles. Sim, sim. Mas existem 4 grandes nomes no Ocidente. Não sei se vou errar, depois a equipe aqui pode fazer a pesquisa, porque se eu errar é bom a gente falar que eu errei. Mas no Ocidente você tem Ambrósio, você tem Agostinho de Hipona, você tem Jerônimo e você tem Tomás de Aquino. No Oriente você tem Gregório, você tem Basílio, você tem Atanásios, o anão negro, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia e Atanásio. Depois você pesquisa, quem é que tem acesso à internet aí? Veja se os 4 nomes do Oriente é Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia e Atanásio, o anão negro. Eu sei que 3 está certo. A minha dúvida é se os 2 Gregórios entram. São os pais capadócios. Sim. Os maiores homens do 4º século da era cristã. E detalhe, influenciados por uma mulher, viu? Macrina a jovem, a irmã. A irmã de Basílio. Depois você dá uma olhada. Os 4 pais do Oriente. Viu? Que há uma diferença, igreja oriental e ocidental. Sim. Mas, pastor, vai, senão eu vou ficar aqui falando. Não, mas a gente está aqui para isso mesmo. E penso eu, pastor, eu não. Eu vejo que dos pais da igreja, principalmente Paulo nas suas cartas, eu vejo que talvez, não sei se é o maior, o senhor me ajude nisso, mas eu vejo que um grande câncer que tentou entrar dentro da igreja foi o gnosticismo, né? Essa questão da divisão entre, basicamente, né, um Deus bom, um Deus mau no Antigo Testamento, um outro bom, o demiurgo, né, um Deus bonzinho, outro Deus mau. Né? O senhor concorda com isso? Ou existe alguma linha de pensamento no passado que foi muito nociva para a igreja? Se o senhor perguntar para um reformado de paixão e de carteirinha quais os 3 principais inimigos da igreja no 1º século da era cristã, eles vão citar em número 1, gnosticismo, número 2, marcionismo, número 3, montanismo. Os pentecostais têm uma releitura de Montano. Mas o marcionismo não seria um tipo de gnosticismo? Aí sim, agora eu vou explicar. O que acontece? O senhor lembra que eu disse que toda explicação ela é histórica? Sim. E toda história gera explicação? Quando João começou a escrever, provavelmente entre os anos 88 a 90, da 9ª década do 1º século da era cristã, quando ele foi liberto por Nerva, o imperador interino, os últimos escritos haviam silenciado há quase 30 anos. Então, quando João começa a escrever, ele tem que lidar com o gnosticismo de forma frontal e direta. Paulo lidou com o gnosticismo de forma indireta, na carta que ele escreveu aos Colossenses. Por quê? Porque o gnosticismo, quando Paulo estava morrendo, ele era embrionário. É o que nós chamamos de proto, que é um gnosticismo inicial da região da Frígia, no Vale do Lico, naquela região da Capadócia. O gnosticismo ele foi, sem dúvida nenhuma, o maior rival da história do pensamento cristão. Tanto é que quando Constantino conclama o Concílio de Nicéia no ano 325, nós tínhamos em torno de 80 heresias em torno da cristologia, porque as pessoas tinham muita dúvida acerca de como funcionava a pessoa de Cristo Jesus. A ideia do demiurgo, um Deus do Antigo Testamento é mau, o Deus do Novo Testamento é bom, e que você vai acessar a salvação por meio de logosofias, de gnoses, de conhecimento. Não tem qualquer tipo de mensagem que confronta o homem e que coloca o homem no lugar do homem, até porque o gnosticismo, ele diz que a matéria é má. Então, tudo que é material é mau. Por isso que o Deus do Antigo Testamento ele é mau, porque ele criou a matéria. Quando João abre o capítulo 1 do seu evangelho, ele já vem desmanchando a ideia
No princípio, ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. Bem aqui, a palavra grega ela é tabernaculou entre nós. Ele se fez tabernáculo. Então, ele foi tabernaculado, vestiu a nossa roupa, a nossa humanidade. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, eles disseram, o que Jesus não assumiu, ele não curou. Então, ele só redimiu o homem do homem, porque ele assumiu a roupa de um homem. Então, o gnosticismo, ele descaracteriza total e completamente tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é ortodoxo, porque ele não crê na doutrina da encarnação. O próprio Marcião de Sinop, que também ele era bem gnóstico, ele adulterou o Evangelho de Lucas e pegou alguns escritos de Paulo. Ele diz que quando o texto de Lucas diz, e desceu Jesus para a Judéia, daquela região lá, diz que ele desceu do céu, direto do céu ali. Ele nega o nascimento virginal, porque a maculidade na matéria macularia a deidade do Cristo. Ele não poderia ser matéria. Ele era o que eles chamam de dokel, palavra grega, para docetismo, que ele era um holograma, uma imagem, um invólucro. Ele não era de fato matéria. Um avatar, né? Por isso, exatamente, por isso que os meninos, os pais capadócios disseram, ele só assumiu o Presley do Presley porque ele assumiu o Presley. Ele só redimiu o Presley do Presley porque ele assumiu o Presley, ele assumiu o Alice. Ele nos assumiu nele mesmo, se fazendo dívida, que foi a descoberta de Lutero entre 1516 e 1517. A justiça que Deus exige do Presley é a justiça que Deus dá para o Presley. Então, Deus não se fez culpa apenas, ele se fez dívida para pagar a minha dívida, quando ele diz tetelestai. John Wayne falou sobre isso. A morte da morte na morte de Cristo. É lindo demais, lindo demais, lindo demais. E assim, porque eu vejo que essa pegada do marcionismo traz prejuízo até hoje, principalmente nós que gostamos da cultura judaica, né? A grande dificuldade a lei não presta mais para nada, era uma regra de um Deus irado, de um Deus bravo, agora um novo Deus surge, né? Um novo personagem que é bonzinho, que eu costumo chamar nas minhas pregações do Papai Noel. É o Papai Noel, porque é aquele que vem uma vez por ano para te recompensar de alguma boa açãozinha que você fez, né? Passa pano por algumas coisas. Isso traz muita dificuldade. Eu vejo que isso trouxe bastante prejuízo para nós como igreja, né? Porque, e realmente, aí quem define o que não serve mais e o que serve mais, fica bem vago isso aí, né? Fica vago. Fica bem vago. Fica vago. E eu vejo que esse gnosticismo ele assume formas hoje em dia nas pessoas, né? Onde é aquela coisa de Deus está em todas as coisas, uma espécie de panteísmo, onde Deus está em tudo, né? Isso aqui é Deus, aquilo é Deus. Isso parece que está abraçando essa sociedade moderna, né? Não sei, em virtude de rede social, isso ajuda bastante, né? Parece que as pessoas vão cada vez mais abraçando essas filosofias. A rede social acaba dando voz para quem deveria estar calado. E as pessoas têm uma tendência, eu chamo de estupidificante, de emprestar a audição para línguas que deveriam estar em silêncio. E aí esse pessoal tem audiência, querido, muita audiência. E às vezes a fala de uma pessoa dessa desmantela a estrutura de uma igreja inteira, porque as pessoas são vulneráveis. Elas não têm maturidade, não são bereanos. Sim. Eu mesmo estou pregando em Uberlândia, eu falo, fica aí com a Bíblia aberta. Entre aquilo que eu digo aos seus ouvidos e o que os teus olhos leem, embora que hoje o registro que se tem é que 7% das pessoas fazem uma boa interpretação bíblica. Então, errar é natural, a gente erra. Eu errei o nome aí dos pais aí, ó. Tá certo. Aí, ó. Então, eu poderia ter errado, não poderia? Sim. Mas acertei. Mas eu erro às vezes. Então, errar... Não, pastor, eu vou caçar um erro. Não, errar, você vai me ver eu errar toda hora. Mas fere, ortodoxamente, fere princípios, fere... Não fere, então continua. Mas hoje uma pessoa fala qualquer coisa na internet, desmantela o que o senhor vem falando há muito tempo. O que eu venho falando há muito tempo.
Porque, lamentavelmente, as pessoas são superficiais. É o que eu tenho batido muito nessa tecla. É. Eu tenho percebido, principalmente agora, uma igreja emocional, né? Uma igreja que se vem uma pessoa que traz uma ortodoxia, que traz um ensino bíblico, o culto foi frio. Mas se vem uma pessoa que faz um chorinho no começo do culto e chora e fala, você é lindo de Jesus, Deus... Aí o culto virou maravilhoso, né? Eu creio que esse seja o grande desafio nosso dos dias de hoje, né? A questão é que nós vivemos... Vamos pensar. Vamos pensar, por exemplo, na fala de um ancião justificando o motivo pelo qual o casamento dele tinha 6 décadas, 60 anos casado. Ele disse pura e simplesmente uma frase para quem perguntou o segredo. Ele disse, é simples, nós aprendemos a consertar o que estraga vocês jogam fora. Porque nós vivemos num contexto de pessoas descartáveis. Então, tudo é descartável. Hoje, por exemplo, as pessoas não nos amam. E a gente nem sabe se ama as pessoas. Nós amamos competências. Então, quando o amor do meu rebanho é ligado à minha competência e não à minha pessoa, o amor do rebanho em relação a mim deixa de existir quando a minha competência em relação a eles terminar. Que as pessoas não amam pessoas, amam competências. É esse tipo de gente que é a gente com quem a gente lida. Enquanto você está produzindo, você é o meu querido, né? Depois deixou de produzir. Você... Ou que aquele produto que você entrega não sirva. Serviu até o ponto que a pessoa, não, agora daqui eu vou. Porque o diabo tem essa perícia, né? Se ele não derruba, ele empurra. Ele faz com que a pessoa pense que ela é aquilo que ela nunca será. Eu tenho uma frase que popularizou na internet, né? O diabo é perito em colocar asas de galinha no corpo de um pinto e ele pensa que é uma águia. E até a visão que o senhor tem, assim, já que tocamos no assunto do diabo, né? Quando a gente estuda as raízes judaicas, a gente percebe que o judaísmo ele enxerga Satanás como um agente de Deus, praticamente, né? Quando a gente vai para o cristianismo, parece que agora o Satanás se tornou quase tão potente como Deus, tão forte como Deus, e é uma ameaça para Deus. Qual a sua visão com relação ao... Até Anselmo da Cantuária, no 10º século da era cristã, se eu estou equivocado, por favor, irmão, Anselmo da Cantuária, é do 9º para o 10º século, é o 8º século. Anselmo da Cantuária. A Cantuária foi um trabalho aberto por Gregório Magno, o primeiro pastor de lá, que seria o bispo de Cantuária, foi Agostinho, não Agostinho de Hipona. Até Anselmo da Cantuária se pensava que a dívida de Deus, ou do homem, era com o diabo. Com o diabo. Se pensou que, isso no pensamento cristão, Sim. que Deus devia ao diabo e sacrificou a Jesus para liquidar a dívida com o diabo. As pessoas têm as maneiras equivocadas. Fala o ano dele. O ano? 1093. 10º século da era cristã. Acertei. É isso mesmo. Até Anselmo da Cantuária, 1093? 1093? Entre 1093 e 1109. 11º para 12º século da era cristã. Errei, tá vendo? Não disse que a gente erra, tá errado aí. Ó. E esse pensamento permeava... Era o pensamento mais majoritário. A reforma é que deu o entendimento de que a dívida era com o próprio Deus. Veja, tanto que essa equação é linda, está lá em Isaías 53. Veja só, existe uma dívida, essa dívida ela é caracteristicamente ligada àquela ideia da parábola do credor incompassivo. Eu fiz os cálculos, são 150 mil anos de trabalho para aquela dívida ser saldada. Uau. São 10 mil talentos de ouro devido por Cada talento acho que é 40 quilos, entre né? 34 a 44 quilos, dependendo do lugar. Sim. Ele é localizado. Sim. Egípcio, do tabernáculo. Então, você tem ali que ressuscitar 4.700 vezes, indo e voltando. Tem que ser
um kardecista, Bem afiado, e né? voltar e trabalhar todos os dias da vida para aquela dívida. Sim. A carga tributária da Judéia, Pérea, Idumé, Turé, Traconia, de Samaria e Jerusalém era de 840 talentos de ouro por ano ao Império Romano. Era uma dívida total e completamente impagável. Essa é a sua dívida, Alisson. Essa é a minha dívida, Presley. Então, a forma de eu liquidar essa dívida é como? Não tem. Então, o próprio Deus assumiu dívida para pagar a minha dívida e pagou. Então, ele não é pura. Quando a pessoa entende essa equação, se ela tiver juízo, ela vai entrar num estado de graça tão grande, porque assim, ele se fez dívida para pagar a minha dívida. E por morrer a minha morte, ele me deu a sua vida. Ó, É isso. Isso é Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, comum de quem nós escondíamos o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Alguma coisa assim. E como entender, pastor? Entender a deidade de Cristo, sem cairmos no modalismo, sem cairmos nessas linhas heréticas que entraram ao longo do tempo. Como entender esse Deus que desce, se torna carne, daqui a pouco volta, é Deus de novo e retorna? Como entender isso de uma maneira didática? Frequentemente, Paulo chama isso de mistério de Deus. O mistério de Deus, Cristo. Não tem esse texto? O mistério de Deus, Cristo. Bom, veja bem, o Gregório de Nissa disse que estava difícil caminhar em Constantinopla, porque ele ia num padeiro e o padeiro perguntava: o filho é gerado ou o filho é criado? Aí ele ia para um outro lugar e a pessoa perguntava: o filho é maior ou menor do que o pai? Porque algumas vezes o próprio Jesus diz, né? O pai é maior que eu, exatamente. Né? Aí surgiu aquela complicação de Ário, que é aquele presbítero de Alexandria, que disse que se Jesus Cristo é Deus como um pai, então ele não poderia ser seu filho. Ele teria que ser seu irmão. Então, isso foi uma complexidade muito grande no 3º para o 4º século da era cristã. Aí foi conclamado o Concílio de Nicéia para resolver questões da Trindade, e é um assunto também muito difícil de entender. As pessoas criam que Jesus era Deus, todos os cristãos criam que ele era Deus, Deus de Deus, luz de luz, mas não conseguiam dar nomes a como esse sistema se dava de maneira ortodoxa, doutrinária. Aí o credo niceno-constantinopolitano, depois consubstanciado por Calcedônia, entendeu que Jesus era um único ser, dividido em duas naturezas, humanamente divina e divinamente humano, e que esta natureza se unia de maneira hipostática, que é uma tradução mais ou menos assim, necessária, sem confusão, sem diluição, sem separação e sem divisão. Nem a natureza humana diluía a divina, nem a divina diluía a humana. Eles chamaram isso de communicatum idiomatum, a comunicação dessas naturezas. Mas como que dá isso? Aí eles usavam um termo, de maneira hipostática. É a doutrina da hipostasis. E alguém vai me ver explicar sobre isso por 20 minutos e vai falar assim: não entendi. De fato, não dá para entender Deus. Não tem como nós entendermos. Mas essa é a ideia. E existem textos bíblicos que corroboram com esse entendimento. Como, por exemplo, o fato de Jesus se cansar diversas vezes. O senhor lembra, por exemplo, quando ele estava indo para aquela região de Rafana, Canata, Damasco, Diões, Etópolis, Gadara, Decápolis. Quando ele estava indo para lá, ele se cansou tanto que nem a tempestade o acordou. Sim. Ele foi acordado pelos discípulos.
Por quê? Porque a natureza antrópica de Jesus estava literalmente cansada. Quando ele foi para a região Cirofenícia, ele se trancou numa casa e disse: não deixe que ninguém saiba que eu estou aqui. Eu não quero atender ninguém. Quando a mulher Cirofenícia, ou a outra tradução de cultura grega, empurrou e entrou lá dentro, caiu os pés dele. Eu imagino que ele olhou e falou assim: quem foi o fofoqueiro, né? Ele queria descansar. Ele às vezes se retirava e ele queria ficar só. Então você nota essa natureza. Ele põe a mão na pedra, o diabo tenta, você está com fome, então manda. Então, assim, você vê, ele chega na menina, lá em Sicara, a 812 metros de Samaria, e diz: me dá água. Sede, necessidade biológica. Olha a outra natureza dele entrando aqui, ó. Aí ela, tá, aquele de água, se tu conheceres o dom de Deus, quem te pede águas, tu é quem me pediria. Da água que tu tens para me dar, eu bebo e tenho sede. Mas daqui eu te dou, tu bebes e nunca mais tu tens sede. Ele já fala de uma outra natureza. Quando ele está passando lá na região que ele atende o centurião, indo para a casa de Jairo, é o capítulo dos 3 milagres. Aí a mulher vem arrastando igual uma cobra, toca nele. Se Jesus fosse nordestino com Pedro, e Pedro não soubesse quem Jesus era, ele ia xingar ele de abestalhado. O senhor só pode ser abestalhado. Como é que o senhor pergunta quem te tocou? Aí ela toca num Jesus diferente do Jesus tocado por todos os outros. Sim. Então você vê esses Jesuses, né? Então, pô, falar que eu sou herético, né? Mas o senhor entendeu o que é que eu quero dizer? Sim. Começa muito difícil, mas quando você vai explicando, então tem. Ela falou, ai, não. Ela tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Sim. Existe um autor israelense, eu acho que ele é israelense, o nome dele é Asher Intrater. Ele fala que o homem nunca consegue acessar o Deus, o Pai, né? Porque seria fulminado. E Jesus ele vem aparecendo ao longo das eras, né? Ao longo da história, né? Para que nós pudéssemos acessar Deus, né? E essa manifestação de Jesus, né? Há 2000 e algumas coisas atrás, quase 2030 anos atrás, fez com que a gente fosse o ápice dessa revelação para que a gente pudesse acessar o Deus, né? Na verdade, Jesus disse: eu sou a visão visível do Deus invisível. Jesus é Deus. É a forma como nós, homens, temos de contactar com Deus. Na figura de Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Aí no livro de Atanásio, sobre a encarnação do Verbo, para refutar o pensamento diário, tanto é que Jerônimo disse que Atanásio foi tão importante para o cristianismo e a ortodoxia que o mundo inteiro esteve prestes a se tornar ariano. Se não fosse por Atanásio, o anão negro. Ele foi exilado 5 vezes por 3 imperadores. Por Constantino V, por Valente e por Juliano Apóstata. Dos 40 anos que ele apacentou Alexandria, ele ficou preso 18. E a igreja nunca substituiu o seu pastor. Sempre aguardou ele. No livro sobre a encarnação do Verbo, ele diz: se Jesus Cristo de Nazaré não é Deus, então todos nós estamos perdidos. Sim. E aí ele completa: ele, Jesus, se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar. Ele usa um termo que eu não sei se vai ser bom para o seu podcast eu dizer, mas eu vou dizer como ele usa e eu vou dizer o que ele quis dizer. Ele se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar deuses. Mas a ideia dele não era deitificação humana. Sim. A ideia dele é que fosse partilhado conosco atributos comunicáveis de Jesus Cristo. Porque como que eu posso me ver livre do pecado? Só uma única forma tem. Se for transplantado para mim a natureza de Cristo. Sim. Então, essa era a ideia de Atanásio. Tipo, filho de peixe, peixinho Filho de Deus, deu entre aspas. Na verdade, a mesma coisa que o Espírito fez em Maria. Em Maria, planta Jesus na barriga, no ventre. Em nós é plantado no coração. A mesma coisa. E aí a gente vai gerando, a cada dia, no relacionamento. Essa natureza gerada em nós. Sim. É mais ou menos assim. E na opinião do senhor, quando o senhor acha que Jesus começou a saber que tinha essa dupla natureza em si?
Será que foi no momento do batismo? Será que já foi quando era criança? A ideia de que Jesus, ele não, você está falando que ele deitifica? É quando ele toma ciência de quem ele era realmente, que Não, ele era o Filho de Deus. não, a igreja, a igreja de modo geral, a ortodoxa, veja que é um assunto delicadíssimo e é um assunto que gerou diversas soluções, e as soluções de agora veio se tornar problemas depois. O senhor vê, por exemplo, o agostinianismo sendo condenado em algum tempo. O senhor vê o originismo sendo condenado em algum tempo. A igreja sempre mudou. Este é um motivo pelo qual Lutero disse, lá na Dieta de Worms, em 1521, diante de Carlos V, imperador do Sacrum Imperium Romanum. Ele disse, eu não vou mudar a minha posição, porque não seria viável ir contra a consciência, visto que os concílios e o próprio Papa sempre se contradisseram. Então, nunca houve um pensamento equânime acerca desse assunto. Eu mesmo sou de natureza a crer que Deus, Jesus é Deus a todo tempo, Deus não é criado, e que ele não se divinizou no batismo. Existe um pensamento que diz que ele era um filho, um bom homem, e que se divinizou no batismo. Que ali a Trindade se Ele manifesta, e ele se diviniza ali e sai dele antes da morte, quando ele fala, o Senhor me abandonou. Então, tem toda toda aquela mística toda em torno de... E eu acredito que ele sempre foi Deus, sempre foi Deus, desde o seu nascimento. Agora, na Communicatum Idiomatum, ele experimenta as limitações da matéria. O senhor não entende? Então, eu não creio, por exemplo, numa criança igual Jesus, porque a maior humilhação... veja bem, a maior humilhação de Jesus não é ele ter que morrer o madeiro, ele ter que chorar pelo leite materno. Então, isso prova caracteristicamente que as limitações da humanidade foram abraçadas pelo Criador. Por quê? Porque ele só pôde me redimir da minha humanidade se ele assume a minha humanidade. Então, a consciência de quem esse Deus era no corpo dessa criança, ela existe. Na Communicatum Idiomatum deveria existir. Mas como a comunicação das naturezas é ligada à limitação da natureza humana, e essa criança tem o quê? 6, 7 meses, 8 meses de idade, é mistério. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Fica complicado de você pensar que aquela criancinha, não que ela não seja Deus, ela é Deus de Deus. O credo niceno-constantinopolitano disse Deus de Deus, aí é que foi calçado lá em Calcedônia, o restante. Deus de Deus, luz de luz, coigual com o Pai, numa substância homoousios, que é de mesma substância, consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado. Aí o senhor explica, gerado, não criado, como assim? Não é a mesma coisa? O senhor está vendo que não é fácil? Não. Porque a gente vê palavras... Por exemplo, 1 João fala de criado, né? De alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro o versículo exatamente, mas 1 João fala alguma coisa de criado, né? E vai juntando essas coisas. É bem complexo. Complicado. Aquela é primogênito da criação. Também é um texto difícil de você ser. Qual que é o entendimento ali? Não é que ele é o primeiro a ser criado, é que tudo que foi criado a partir dele. Vereshua venetzari vemelech Yehudim. O termo ali é monogênese, né? Monogênese. Você tem, não é fácil, é um assunto difícil. Tão difícil que se eu for falar mais do que eu já falei, perigoso você pegar um corte aqui e eu ainda ser jogado como herético. Então, é muito além da minha péssima e ínfima capacidade, o assunto. Sim. Mas é isso aí. Sim. Basicamente... Sim. E, assim, eu acho legal o que Deus está fazendo nesses últimos tempos, onde está colocando em evidência alguns mestres, como o senhor, que a impressão, pelo menos, que eu tenho... Eu só posso só fazer um adendo? Eu não sei por que as pessoas me veem como mestre.
muitos me veem como Sim. mestre. Eu não sei por quê. Eu talvez estou quase que associando o meu ministério como um ministério um tanto quanto atípico dos fulcros, dos vultos que se teve até os dias de hoje. E por ser assim, muito atípico, as pessoas me rotulam Sim. respeitosamente, Sim. né, como mestre. Mas eu não acredito. Eu tô aqui te chamando de mestre. Não, as pessoas acham Sim. isso, falam muito, Sim. né? Mas eu não me vejo assim. Tanto é que o senhor já viu minhas caixinhas de pergunta Já. da segunda-feira? Sim. Eu sou pastor de igreja, né? A minha teologia é bem mais bíblica do que sistemática. Sim. Mas eu acho que, entendimento, pelo menos que eu tenho como um pastor de igreja, eu acho que qualquer chamado ministerial, né, dentre os 5 ministérios que a gente vê ali em Efésios, inevitavelmente, para ela poder exercer bem aquele ministério, ele precisa, de alguma forma, ser pastor de igreja e ter contato com gente. Eu tenho, não falando de caráter, alguma coisa, eu tenho minhas preocupações com quem está no púlpito e não tem contato com gente. Porque eu falo que as minhas maiores imperfeições, e eu tenho muitas ainda a serem corrigidas, mas as minhas maiores imperfeições não foram corrigidas na leitura bíblica, por assim dizer. Foram corrigidas na relação com as ovelhas que eu tenho, na relação com a comunidade, na comunhão, né? E isso me fez crescer demais como pastor. Eu lembro no início da igreja, quando eu era um péssimo pastor, e Deus permitiu um chacoalho, um levante na igreja para me acordar para ser pastor. E eu descobri que eu não tinha contato com pessoas, né? Eu, por ser uma pessoa mais introvertida, por incrível que pareça, eu tive que romper isso e encarar e ir para o meio do povo para poder desenvolver algumas coisas. Então, eu também, eu acredito muito que muitos de nós, pastores, a gente não sabe lidar com gente, né? Eis o fracasso ministerial de muitos queridos irmãos em Cristo. Eles não têm... É muito difícil, né? A ortodoxia com a ortopraxia, a relação entre fé, doutrina e prática, ela tem que ter uma habilidade muito grande. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é ofensivo. Tudo né? é ofensivo. Hoje tudo é ofensivo, né? Você chamou o preto de preto, já não é, mas eu não sou... Aí você chamou o branco de branco, não é, o gordinho de gordinho, já não é. É difícil da época de onde a gente foi... Né? A gente era criança, onde podia brincar. Eu lembro, estava me recordando, eu lembro no colégio, onde a gente tinha roda de amigos, existia até homossexuais ali no meio, onde se conviviam tranquilamente, sem problema nenhum. Hoje não é mais possível. Não, isso, não né? é. E a gente fica, né, a gente como pastor de igreja, mas eu vejo, eu vejo o senhor como um mestre, por quê? Porque o senhor tem essa habilidade de trabalhar com a igreja e conduzir e instigar, porque eu acho que a principal característica de um mestre é instigar as pessoas a querer conhecer mais. O Senhor Deus me disse assim, que eu pregaria nos lugares e as pessoas que me escutassem, elas iam desejar conhecer mais as Escrituras. Que isso era o que ele faria, colocaria fome nas pessoas. Isso. E isso tem acontecido. Sim. É aquele professor de matemática que você vinha ensinando equação, e você não entendia nada, mas daqui a pouco ele faz de um modo onde você fala, não é que é legal o negócio? Eu vejo muito isso. Exatamente. No ministério do Senhor. Exatamente. E de onde que o senhor saiu? De onde o senhor brotou? O senhor, né, a gente hoje a gente mede muito, né, as pessoas por essa visibilidade em rede social. É um fenômeno inevitável. Né? Medir hoje as pessoas... E há 2 anos atrás a gente não sabia quem era o pastor Presley, né? Praticamente não aparecia nada pra gente. E a gente sabe que o algoritmo, ele não é bobo nem nada. Ele vai vendo quem tem o conteúdo e vai, porque ele quer vender o produto rede social, né? Então ele se utiliza das pessoas que têm um conteúdo para poder fomentar. E de onde o senhor surgiu? Eu fui um pastor no Nordeste brasileiro. Estive um ano e meio na Bahia e a posteriori no estado do Piauí.
Eu servi ao Senhor como missionário. A primeira igreja que eu conduzi foi uma igreja numa região bem difícil da cidade de Teresina, há décadas atrás, bem baixinha, bem pequenininha. Acho que a nossa igreja lá era do tamanho dessa sala aqui. Tinha uma única viga, assim, uma tesoura, e um ventilador daqueles que fazem barulho. Quando eu cheguei no campo, eu me lembro que a igreja era azul. O nome Assembleia, parece que estava Assembleia, escrito de carvão, a portinha pequena, eu tinha que abaixar para entrar. Uau. Eram igrejas de taipa, embuçada, no caso rebocada com um reboco, e foi assim o meu início. E isso no século passado, né? Como diz. Eu já migrei de século. Sim. E aí começamos ali, logo eu casei, fui para obra missionária, já estava na obra missionária, mas eu fui assumir uma igreja numa região do estado do Piauí, onde eu fiquei por 15 anos. De lá eu vim a Uberlândia, ainda com a mesma mentalidade, mais arcaica, mais fechada, mas aí a pandemia bateu na porta da humanidade, né, de Sim. modo geral, e aí eu tive que gravar cultos, e aí comecei a gravar do escritóriozinho de casa, cultos de péssima qualidade, péssimo áudio, péssima imagem. Gravei sentado na mesa os primeiros vídeos. Aí liberaram a igreja para 2 ou 3 pessoas, você lembra disso? Sim. Aí eu fui para lá e aí os outros, não, então vamos gravar aqui. Aí comecei a gravar também péssima qualidade, péssimo tudo. Mas aí comecei a gravar os cultos de ensino, foi gravando. E aí, que é hoje o que o pessoal assiste, né? Nós, pura e simplesmente, um culto de ensino, que é aquele culto tradicional das Assembleias de Deus, mas naquele formato de exposição bíblica. E aí eles acharam, acho que engraçado, alguma coisa minha lá, ou alguma, não sei. E aí virou isso. Meu conteúdo não é instagramável, não é. Ele é extenso, né? Não, é Ele é extenso, ele comprido, não é né? instagramável, ele não é dopaminérgico, ele não comunica as emoções das pessoas, até comunica de maneira indireta, mas de maneira direta é o entendimento. Eu não faço questão de produzir conteúdos instagramáveis, porque pelo menos assim eu qualifico o meu público. E hoje o Instagram é obrigado a entregar vídeos de 18, 19, 17, 15, 20 minutos, porque ele retém a audiência. Mas a pessoa que hoje trabalha comigo, ela fez um corte de 30, 40 segundos de uma pregação minha. Aí ela está me convencendo a fazer esses conteúdos como isca. Que é o Aí ela, viral, olha né? aqui, ó pastor, só esse vídeo que eu fiz do senhor deu 1.000 seguidores. Então vamos fazer, vamos investir. Eu falei, se vocês quiserem, vocês fazem e eu vou continuar com os meus conteúdos arcaicos maiores. Mas e aí, tô aí, desse jeito. Eu vejo que, acompanhando a rede social do senhor, eu vejo que é bastante visualização, mas eu vejo que, às vezes, quando tá o culto acontecendo, não tem a mesma, porque o povo parece que não gosta do culto. Eu entro, às vezes, na live do senhor, Na acho que live, é na terça-feira. na terça-feira. Na terça-feira o senhor dando ensino, e eu fico até bravo, né? Às vezes entra 40, pelo menos a última vez que entrei, 40, 50 pessoas. Eu falei, eu acho um desperdício. Mas o que acontece? No YouTube eu sou fraco em tudo, forte na live. O senhor entende? No Instagram eu sou fraco na live. E o meu público não me assiste aquele horário de culto. Ah, tá. Porque é o horário que eles estão no culto. O meu público, por exemplo, eu tenho cursos. Então, eu vendo cursos. Sim. 2 cursos. Que horas que eu faço minha live? Depois das 10. Aí eles entram. Entendi. Mas não dá mais de 150, não. Mas é de 100, 130. Sim. E fala um pouco do curso do senhor. Quais são os cursos que o senhor tem? Eu tenho um curso gratuito de História da Igreja. Inclusive, trouxe o livro aqui para apresentar para vocês, com uns 25 livros de História da Igreja. Hoje, no Brasil, o meu livro, História do Cristianismo, Século por Século, talvez seja o melhor livro para a pessoa entrar no conhecimento da história da igreja. A igreja de Jesus Cristo tem preconceito com a história da igreja por causa da tradição católica.
a Igreja Católica Apostólica Romana, eleva a tradição à altura das Escrituras. Nós, cristãos protestantes, enxergamos a tradição cristã como normans normata. Eles enxergam como norma normans. Norma normans é a regra que julga. Para nós, a regra que julga é a Bíblia. Para eles, a tradição julga tanto quanto a Bíblia. Então, muitos crentes não entendem o cristianismo antes de Lutero. Eles pensam que o mundo foi descoberto dia 31 de outubro de 1517. Então, muita gente tem preconceito com a tradição cristã. Então, eu tenho um curso gratuito, né, no YouTube. Ele está ali contra a equipe que trabalha comigo, que diz assim: pastor, o senhor tinha que ter dado 5 aulas. E quem quisesse, pagaria. Então, não, ele é gratuito. Agora, eu tenho um livro dele, um livro de 400 páginas, que eu trouxe aqui. Aí esse livro tem um valorzinho. Esse curso é o curso gratuito. Ele é gratuito, tá no YouTube, no canal Presley Camargo. Presley Camargo. Os livros, eles são vendidos em alguma plataforma? Os livros são vendidos na Amazon e na editora Life. Tá, e a gente depois, você que está acompanhando o podcast, nós vamos colocar na descrição o link para você poder adquirir os livros do pastor, tá bom? E também o link. E outro curso que o senhor tem é o... Aí eu tenho 2 cursos. Eu tenho um curso de exposição bíblica, que é de pregação, e tenho um curso da Bíblia, que é um comentário bíblico, é chamado de quadrilátero bíblico. Esse é um curso exaustivo demais, ele é longo, ele já soma hoje mais de 12.000 páginas de infoproduto, e esse curso, quadrilátero bíblico, ele é um curso disponibilizado apenas na plataforma. Alunos estudam comigo, entram num grupo privado de WhatsApp comigo, com o pastor Ricardo. Esse é de exame das escrituras. Esse é um livro forte. Um livro não, é um curso forte, muito forte. Ele é muito longo, ele é muito extenso, ele é para quem quer, não é só familiarizar com a Bíblia, é entender mesmo a Bíblia. E o curso PTTE, que é o curso de pregação. Pregando temática textual expositivamente, o mesmo texto bíblico. O PTT é um curso muito dinâmico, ele ajuda muito os pregadores. Eu inclusive, tenho pregadores, grandes pregadores, maiores do que eu, que falam: meu Deus, pastor, o que é isso, né? Como eu errei nessa vida. Ele perturba muito o PTT, o pregador. Porque logo eu sou pastor de igreja, né? Então, aquela fantasia que as pessoas criam, na primeira aula eu já desmancho ela. E aí a pessoa passa a colocar os pés no chão, com o PTTE. Então, eu tenho 2 cursos de pregação da palavra. Tem gente que prega bem, só que não tem o que falar. O senhor vê que tem uma boa retórica, uma boa oratória, sabe lidar com pessoas, mas não tem conteúdo. Sim. Tem gente que o senhor conhece, tem muito conteúdo. Você fala: poxa, se esse irmão soubesse transmitir, seria um exímio pregador. Mas aí ele já não sabe falar. Então, quem tem muito conteúdo, o PTTE. Quem não tem conteúdo, mas tem a habilidade, aí é o quadrilátero. Legal. É mais ou menos assim. Um complementa o outro. Se o senhor é um bom pregador, mas sua mensagem não é substancial, então, quadrilátero bíblico. Ele é um curso mais caro, porque ele é vitalício, o outro só tem 1 ano. O outro são 16 aulas, o outro são mais quase 100 aulas. Legal. O quadrilátero bíblico. E falando em pregação, qual o senhor considera o melhor estilo para pregar? Expositivo. Positivo, né? É. Não é que eu sou contra a pregação temática. Eu acho que a pregação temática, na mentalidade de alguém que não tem compromisso com as escrituras, mas com o que ele quer dizer, é um total e completo desrespeito às escrituras sagradas. O pregador que tem uma mentalidade temática, ele olha para a Bíblia para calçar aquilo que ele quer dizer. E nem sempre é o que a Bíblia está dizendo. Sim. Por um único e simples motivo. Ele vai precisar desmembrar todos os textos do contexto para calçar os tópicos que ele vai sustentar. Então, ele usa a Bíblia para calçar o que ele quer dizer. E nem sempre é o que a Bíblia está dizendo. Sim. Eu me sinto muito mais confortável
em pregar expositivamente. Me dá conforto. Tem como você ser um pregador temático honesto e fiel às escrituras. Mas existem dois métodos que preponderam a interpretação bíblica de modo geral. A escola catequética de Alexandria e a escola catequética de Antioquia. O meu método é ligado à escola de catequese em Antioquia, não de Alexandria. Por mais que eu respeite os homens que ali abriram esse entendimento, que foi Pantenos, Filon, no período intertestamentário, Pantenos, Clemente e Orígenes. São os pais dessa criança, que são os métodos mais alegóricos, mais tipológicos. Respeito existe, é verdade, é um fato na literatura veterotestamentária, mas deve ser utilizado essa ferramenta com muita maturidade. Porque, de repente, eu vou dar significados para texto cujo objetivo do autor não era dar o significado que eu estou dando. Então, é só essa precaução que eu tenho. No restante, eu amo também esse método. Eu tenho, pelo menos em mim, eu tenho percebido que eu pregava muito temático. Mas eu estou percebendo que conforme eu estou tendo maturidade como pastor, o Senhor tem me levado inconscientemente mais para o expositivo. Por isso que eu estou me sentindo mais confortável com isso. Se o Senhor prega expositivamente, o Senhor se livra de muitos problemas. Eu tenho percebido isso. Me dá menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça. E você consegue... Como que funciona uma pregação temática e até uma textual? Elas são analgésicos. Como é a pregação expositiva? Ela é um antibiótico. Então, você quer resolver uma demanda emergentemente, você sempre usa uma temática. Você quer manter o corpo vacinado, o senhor usa expositiva. Eu uso expositiva versículo a versículo. Tem gente que usa expositiva tema a tema. É a perspectiva dele. Porque alguém que encara um livro para falar versículo a versículo, ele tem que ter sangue no olho. Porque vai chegar em versículos que é ruim de você dizer. É muito ruim de você expor. Não tem apelo. Por exemplo, as últimas 4 ministrações minhas, ao meu ver, são as mais importantes de Mateus, capítulo 18. Mas foram as com menos audiência. Porque fala de perdão, fala... O senhor chegou a ver? Não, ainda não vi. Mas é isso. Mas a de ontem, só para o senhor ver, a de ontem eu surpreendi com ela. Foi a última. Eu acho que eu vi um corte da de ontem. Não, eu não Não tem nenhum corte ainda? Não pus. Então não é a de ontem que... A de ontem deu 1.000 pessoas, já viram ela. Eu sou fraco no YouTube. Sim. Mas 1.000 pessoas viram ela. E comentário deu só um. Aqui dá comentário na hora. Certo. Lá. E 110 curtidas, que é uma média excelente para o YouTube, 10% de curtida. Então, bateu bem. Só para o senhor ter uma ideia. De tanto que as outras foram ruins. E a mensagem não é ruim, não. A mensagem é boa. Mas o povo não quer ser perturbado, né? Não quer. Não tem jeito. Sim. E é um assunto que a pessoa não quer. É esse aqui, o do perdão. Mas, a última pregação, por que é tão difícil perdoar? Há 4 semanas atrás, porque eu não transmiti as últimas 2, porque eu estava atendendo demandas. 1.700 visualizações. Só de ontem, 1.100. Ontem. Essa aqui há 4 semanas. A outra, se o teu irmão pecar contra ti, 2.500. Mas há um mês. Você está vendo? Sim. Eles não querem. Não querem. A igreja não gosta de alguns assuntos. Porque mexe com algumas coisas que ele fica escondido ali, né? Não tem como... Não tem gente sabendo, né? Não, e engraçado, porque assim, quando a pessoa... O senhor é pastor de igreja há quanto tempo? 10 anos aqui, só aqui. Né? Há 13 anos. Eu sou pastor, vai completar 27 anos, né? Uau. Quando o Deus nos ordena perdoar, ele nos ordena perder. Porque quando o senhor sabe, o senhor vai para o gabinete... As maiores tensões do pastor são gabinetais. Eu chamo gabinetais, que é do gabinete.
Aí você tá lá 2 horas tentando convencer a pessoa a obedecer aquilo que Jesus vai. Porque ela, mas eu não vou. Gente, mas o perdão é um convite à perda. Porque perda, perdinha, perda, Perdão. perdão, grande perda. Sim. Ah, mas eu não posso aceitar. Sim, você vai perder. Eu estou te convidando a perder. Só que depois que a pessoa libera, ela descobre que ela fez foi ganhar, porque ela estava amarrada com aquilo. E a pessoa não gosta, né? Ela não quer, ela prefere morrer. Chega até a falar, mas ele era Jesus, eu não. A pessoa prefere morrer, que ela vai morrer. Ela vai gerar um câncer, ela vai gerar uma gastrite nervosa, ela não vai dormir, ela vai medir as outras relações a partir daquele trauma, ela vai deixar de viver, mas ela quer cultivar. Sim. Ela vai, nós chamamos de ruminação emocional. Então, eu tive um desgaste com o Alisson, que é o nome dele ali, Marcílio. Aí eu determino o meu relacionamento, o estilo dele com o Marcílio, a partir do desgaste que eu estou ruminando com o Alisson há 3 anos atrás. Então, eu estou morrendo há 3 anos. Morrendo em todos os aspectos psicobiosocial. Morrendo psicológica, porque eu estou ruminando essa intriga. Morrendo biológica, porque eu estou desenvolvendo doenças e enfermidades, e sociológica, porque eu estou medindo o Marcílio e o João, e o Filomé e qualquer outra coisa a partir... Você está entendendo? Mas a pessoa não, ela quer, ela continua. Eu vou morrer, eu estou morrendo. Sim. E o senhor viu na oração, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos. A ideia do texto é... Antes de eu me levantar diante do Senhor para pedir que o Senhor faça em relação a mim, eu já fiz em relação ao meu próximo. É como que se fosse um pedido que a chave dele era, você já fez? Já. Então agora pode pedir para mim. Mas as pessoas, elas não entendem. Sim. Eu não sei por quê. Não sei se fomos nós os culpados, que nós nunca pregamos isso para ninguém. Só massageou a vida toda. Sim, de tal maneira que a oferta dela não é aceita pelo Senhor, né? Não. Se você vir no altar e lembrar que não é nem que eu tenho algo contra alguém, que alguém tem que contra. alguém tem contra. Então você deixa ali a sua oferta, porque não vai chegar com cheiro suave diante de mim. Vai lá, se acerta com o seu irmão. Aí sim. O senhor notou que esse texto é complicado também, Sim. né? Porque ele nem põe oferta para casa, ele volta. Vamos sofismar, porque se ele volta para casa com oferta, ele não volta para o altar com ela, porque ele não vai fazer isso. É como se Deus estivesse me deixando é como se ele me deixasse num lugar onde a única opção que eu tenho é reconciliar ligeiro, porque a minha oferta está lá já no altar aguardando a ser. Porque aí sim vamos falar de judaísmo. Porque a mentalidade para quem Jesus deu aquela palavra foi para aquela mentalidade judaica, que fazia esse tipo de oferta 3 vezes por ano. Sim. No primeiro mês, no 7º mês, no primeiro, no terceiro e no 7º mês. Então é a mentalidade de uma fila extensa em que a caldeira está ali sendo preparada e todo mundo está indo aos poucos entregar. E você, de repente, é impedido por causa de alguma coisa que você lembrou. Mas não, fica aqui que eu vou ali, daqui a pouco eu volto. É como se a urgência, tanto daquela... E é engraçado, tem dá para fazer muitas pregações ali. Sim. Porque, assim, um problema não pode criar outro. É um tópico de mensagem que eu estou ensinando aqui, né? Que é um problema, qual é o problema? O problema é do fulano contra mim, não é nem meu contra ele. Sim. Mas aquele problema não pode criar outro. Qual é o outro? Deixar de ofertar. Sim. E imagina a vergonha do indivíduo. Porque ele sai de casa com a esposa, com o bezerrinho debaixo do braço. Ele vai até lá para entregar para o sacerdote. Na hora que ele vê, ele lembra disso. Ele não pode... Se ele voltar com o bezerrinho para casa, a esposa já vai falar, mas o que está acontecendo? Tá com algum problema com alguém? Ou ele passando no bairro dele, voltando com... Mas o que aconteceu? Estava lá e já voltou, não deu certo. Alguma coisa está errada na vida dele. Então, deixa ali perante o altar. A sua oferta, vai, reconcilia com o teu irmão, volta e apresenta a tua oferta. E num contexto judaico, se não fosse ali, só no outro ano. Só no outro ano. É bem... E é legal quando a gente vai pegar até a etimologia da palavra, dizem os entendidos que a palavra, quando uma palavra ela é precedida pelo per, é porque chegou no nível máximo. Né? Então, um pergamanato, né? Um perfeito, é porque foi algo feito na sua
no seu máximo. É. Então, o perdão é o máximo do que se pode dar, né? É, exatamente. É. Já é, através de. É isso o mesmo. máximo de É, alguma coisa. Através de. Tanto é que a palavra perseverança é perseveros. É através de severidades. Ou seja, para além da severidade. Isso. Ou seja, atravessar momentos severos. Mais ou menos isso. É muito legal. Pastor, muito bom conversar com o senhor. Pois é, também. Eu creio que esse podcast vai edificar muitas pessoas. Como eu disse, nós vamos deixar na descrição a rede social do pastor, a maneira de vocês adquirirem os livros, os cursos. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado se você adquirir qualquer um desses materiais. Quanto tempo nós conversamos aqui? Mais de 1 hora. 1h20 aí, mais ou menos. Mais ou menos. 6h15. 9h15. Aí as suas considerações finais aí, pastor, para a gente encerrar. Pastor, que Deus nos abençoe, nos guarde, né? A todo tempo, abençoe a minha vida, a sua vida, esse ministério, abençoe a sua audiência, que nós possamos todos os dias conhecer ao Senhor e lutar para fazê-lo o mais breve, o mais rápido possível, buscando-o, né, enquanto é tempo, que a palavra de sabedoria, a palavra de graça, de misericórdia, de bondade, alcance o coração de todos vocês aí. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo, Obrigado, pastor. E vocês que nos acompanham sempre, estamos no nosso 2º episódio, que vocês cada vez mais busquem o conhecimento em fontes verificadas, homens que deem fruto. E o nosso intuito é sempre, na medida do possível, poder estar trazendo essas pessoas e que o Senhor nos abençoe sempre. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente recebe o pastor aqui novamente. Amém, pastor? Amém, pastor. Obrigado, viu? Obrigado eu. Deus abençoe a todos e até